agredido. Pelo quê? Bom, mais de 90% dos casos hoje a gente sabe que é doença metabólica, ligada ao diabetes, ligada à obesidade. Essa Lu, que aula, Lucélia? Sensacional a sua aula. Olha que eu também assisto muita aula, mas tem umas coisas que você focou aqui de uma forma tão diferente que eu vejo os endócrinos fazerem assim no geral. Amei sua aula. E aí, gente, tem outras formas desse fígado chorar, né? Outras agressões. Então, no caso da minha mãe é artista plástica e ela tem uma lesão química como se fosse derivado de petróleo, né? São as tintas, os óxidos. E depois disso, quando eu era segundo ano de medicina, eu entrei na cirurgia de tumor de ovário da minha avó. E a minha avó tinha cirrose. E durante a cirurgia, o doutor não percebeu, e eu era que nem você, Luigi, que nem a Giovana, que nem vocês aí. E falei assim: ô doutor, desculpa, esse fígado é normal? Ele olhou para o fígado e falou: nossa menina, você vai ser boa, hein? Isso aqui é cirrose. E aí, a minha avó teve diagnóstico de cirrose. Magra, nunca pôs uma gota de álcool na boca. Então, era uma linha Nash que evoluiu. Então, por isso, eu fiz hepatologia, por isso, eu fui estudar elastografia, porque eu queria parar de fazer biópsia na minha mãe. Então, por isso que é tão genuíno o meu amor por esse método. Acho que faz muito tempo que eu não conto essa história, porque eu estou empolgada com vocês, estou apaixonada. A titia quer contar mais para vocês. Bom, hoje, gente, quando a gente fala que tem MESH, tá? Então, só para falar um pouquinho para os meninos, MESOD e MESH. Mudou a nossa classificação, ou seja, na verdade, a nomenclatura. Eu vou ver onde é que eu fico que eu fiquei prestando atenção no Raulzito, onde é que ele estava, para poder me posicionar aqui. Então, quando você fala em MESH, tá? Esse ano eu tive em alguns treinamentos internacionais para CEPTOX, eu tive essa oportunidade, essa honra, né? Das pessoas acreditarem em mim, me colocar lá para aprender. Então, toda vez que a gente fala em MESH, metabólico esteatohepatite, eu estou falando em desfecho de morte, tá? É tão diferente falar de esteatose e esteatohepatite, porque toda vez que existe fibrose lá, começa uma cascata de eventos que vai levar esse paciente numa prevalência maior ao desfecho morte. É por isso que é tão importante a gente fazer essa diferenciação entre MESOD e MESH, tá? Então, a gente tem aqui, ó, não dá para enxergar daqui, eu vou ter que vir para cá que sou velhinha, tá? A ST e LT são normais em até 30% desses pacientes, até eles terem o quê? Descompensação da cirrose, tá? Então, a gente tem aí um monte de paciente com transaminase normal durante toda a evolução dele, até que ele descompensa. A outra coisa o Raul já enfatizou, eu não vou falar muito, o ultrassom, ele é a triagem inicial, mesmo. E tem que continuar sendo, é um método barato, disponível no Brasil todo. Como que a gente vai tirar isso do nosso esquema? Não vai tirar, tá? Então, começa com ultrassom. Porém, não se esqueça que de cada 4 ultrassons, um está completamente equivocado. Ele tem um falso negativo para esteatose. Por quê, amor? Porque muita coisa interfere. Ele é operador dependente, a máquina interfere a qualidade da máquina, interfere os pacientes com intolerância à lactose e ele está cheio de gás, e isso vai borrar essa imagem e o colega operador vai ter dificuldade em dar esse diagnóstico. E o que é a esteatose? Eu vou falar para vocês, meus pequeninos, são meus também, tá, Cris, agora? E aí, como é que você faz esse diagnóstico? Esteatose leve, moderada ou grave? Vocês sabem? É assim, ó, eu vi completamente os vasos e está parecido com rim, esteatose leve. Eu vi mais ou menos os vasos, moderado. Cara, eu não vi quase nada desses vasos, é grave. Então, eles têm mais falso negativo, mas também pode ter um falso positivo. Então, não tem método perfeito, né? Mas a nossa elastografia, ela veio e ela vem cada vez mais mostrando uma acurácia cada vez maior. Tá nos guidelines. Então, fazer um ultrassom simplesmente e ficar tranquilo com o paciente que tem síndrome metabólica é um absurdo. Não dá. A gente tem muita opção hoje e a gente precisa ir mais a fundo para ajudar esse paciente, tá? Então, como é que a gente avalia o método não invasivo? A gente avalia com os scores. Com os scores, então vale ressaltar ali, ó, gente,
que o 5-4 é sensacional. A minha tese de mestrado foi com o Apri-Score, tá? O Apri-Score é mais simples ainda, mas a acurácia do 5-4 é maior. Por que maior, Luiz? Você sabe? Porque põe idade. Quando você coloca idade, coloca exposição por mais tempo à fibrose. Exposição por mais tempo aos fatores agressores. Portanto, é por isso que o idoso tem mais fibrose, tem mais cirrose, tem mais carcinoma hepatocelular. Então, se a gente coloca idade na fórmula, melhorou a acurácia desse método, tá? Bom, aí a gente tem esse ELF teste aqui, ele é super promissor. Eu acabei de voltar lá da Universidade da Virgínia e eu tive com o Dr. Arun Senior, né, que é o maior de nós em esteatose hepática. E eles têm feito trabalhos muito bons com ELF mais FibroScan. Melhora muito a acurácia dos dois. Porque não é todo método que você junta e fica melhor. Mas o ELF com o FibroScan, muito provavelmente vai ser assim, revolucionário. Tá? E a elastografia hepática transitória, que é o FibroScan, que é o meu neném, por que ele é tão querido para mim? Primeiro porque agora a gente tem máquina portátil, você leva para qualquer lugar, Luiz, você leva aqui, ó, vai numa cidade, vai na outra, e vai na clínica da UCL um dia, vai na Cris Mello outro dia, vai para o DIB outro dia, então assim, é muito prático, né? E você leva uma malinha de bordo, tá ali, que eu sempre brinco com o pessoal da Endotec que, você trouxe a minha malinha, que delícia, eu nem sei, tá faltando um pedaço meu, é a malinha do FibroScan portátil, que é o 430, tá? Então isso facilita muito a vida da gente. Que fatores que interferem nessa elastografia? Todos esses que vocês estão vendo aqui. DPOC não está nem na literatura, é uma coisa que eu aprendi. Fazendo o FibroScan aonde? Para os gaúchos. Tá? Porque quanto mais pulmão você tem, mais esse fígado está deslocado. E às vezes quando você faz aqui no ponto onde a gente faria biópsia, isso subestima. Então você tem que procurar uma fatia de fígado maior de parênquima, que é mais para baixo um pouquinho. E isso pode, se você fizer aqui onde a gente faz a biópsia, subestimar a fibrose. Aí a gente tem jejum, que a gente fala há muito tempo. Hoje na literatura é em torno de 3 a 4 horas de jejum, tá? Então a gente pede para o paciente ou não tomar café, ou tomar café depois, tipo 6 horas da manhã para fazer um FibroScan lá para as 10 está de boa. Visão diabético, é mais seguro você fazer assim, tá? E a gente tem essa história do ProBAD4, não tem mais isso com as máquinas novas e tudo mais. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Que eu aprendi na pandemia. Vacina. Então, se fez uma vacina, espera 30 dias. Ai, meu Deus, é porque faz uma vacina? Não. Você provocou uma atividade inflamatória. Você não quer uma reação imunológica? Então, se você fizer qualquer elastografia nesse período, ou biópsia hepática, você vai ter atividade inflamatória superestimada. Então, espera 30 dias. A outra coisa é a infecção. A gente aprendeu no Covid. Até 30 dias de um PCR zerar de Covid, vir negativo, você tem ali alteração, provavelmente, de todos os métodos que medem a elastografia desse fígado. Sabe o que é elastografia? Elasticidade. E quem inventou isso foi o Laurent Sandrin. Ele é físico, ele não é médico, tá? E ele comparou o fígado ao queijo suíço. Esse ponto de corte de 5 kPa que a gente usa é igual a rigidez, ou seja, não rigidez do queijo suíço, tá? Bom, o 5-4 tá aí para todo mundo e a gente tem esse ponto de corte de 1.3. Acima de 1.3, a gente imagina que esse paciente tem uma fibrose que vale a pena a gente investigar melhor. É que eu não consigo apontar aqui, tá, gente? Mas ali, ó, maior que 1.3, ele tem um risco intermediário alto de fibrose mais importante. E aí a gente vai para a elastografia, né? E se a gente tem dúvida entre a elastografia e os métodos são discordantes, por exemplo, o 5-4, dando ali uma fibrose maior e o FibroScan dizendo que é mais baixa, aí vale a pena a gente ir para a biópsia. Também quando a gente não tem síndrome metabólica associado, a gente sempre recomenda, porque a gente tem que saber de onde é isso. Se a gente pensar numa DILI, numa HILI, né? DILI, Drug Induced Liver Injury, e HILI, Herbal Induced Liver Injury, que a gente pega cada vez mais essas hepatotoxicidades por chá, por hormônio, por não sei o quê, e que pode também nos deixar ali obnubilado. Se não tem motivo e está dando alto, vale a pena você biopsiar para tentar descobrir qual é a causa, tá? A ressonância multiparamétrica. A Cris me convidou para falar de multiparamétrica. É maravilhoso isso que está para vir. Mas assim, qual a experiência que a gente tem hoje? Eu sempre falo
que esses métodos que vão com a ressonância, aqui no Brasil a gente tem diferença do resto do mundo. Por quê? Porque na elastografia do Brasil, eu estabeleci que só pode ser médico que faz. Na Europa, é enfermeiro, é qualquer pessoa. Não sei se vocês sabiam disso. Então, aqui, quando eu cheguei, que foi uma das primeiras, o doutor Flaí, eu, o doutor Paulo Abrão, fomos os 3 primeiros, logo depois a doutora Ana Carolina do Rio de Janeiro chegou, do doutorado dela, feito lá na França, a gente combinou que para segurar a qualidade do método, a gente ia tentar que no Brasil isso ficasse na mão somente de médico. Hoje eu tenho uma sócia que é endocrinologista, faz FibroScan super bem. E eu tenho uma escola de FibroScan, não sei se vocês sabem disso. Porque eu estou ficando velha e eu quero passar a minha arte. É muito importante. E o elastograma tem que ser perfeito para a gente ter a acurácia aqui. É melhor, como a gente tem no Brasil, do que os estudos científicos. Aqui, na avaliação multiparamétrica, a crise é igual. A ressonância, ela é um método que, aqui no Brasil, quando a gente junta a multiparamétrica da gente, fica provavelmente com uma excelência maior. Porém, mesmo os métodos de elastografia por ultrassom, eles são também operador dependentes, né? O FibroScan não deixa de ser, mas a curva de aprendizado é muito mais rápida. Bom, então aqui não tem radiação ionizante, né? A ressonância multiparamétrica é uma coisa que já existe. Lá no Einstein a gente está vendo que é bom, mas não tem esse resultado todo da literatura quando a gente compara com o nosso FibroScan local, porque a gente é mais preocupado com isso. Também pode ser feita por ultrassonografia, tá? E aí ela vai conjugar o ultrassom do modo B, um duplex, sistema porta, e a elastografia do baço ou do fígado, mas aí pelo sistema de Share-Wave, que é um método através de ultrassonografia modo B, que é diferente do ultrassom que a gente usa no FibroScan, tá? E as indicações são todas as doenças do fígado. Para todas as doenças do fígado, hoje a gente usa elastografia. E também a multiparamétrica. Isso aqui é o guideline da AGA, gente. Trouxe a AGA, mostrei ele ontem também. Ontem à tarde eu dei aula no Congresso Paulista, no Gastro, São Paulo. E hoje à tarde, se minha amiga... Aliás, hoje à tarde? Hoje de manhã eu daria, sei lá, meio do dia, no Gastro Bahia. Troquei vocês pela minha terra, tá? Porque essa moça me convidou antes. E porque Salvador eu vou toda hora, Manaus, sei lá quando eu vim, não me lembro. E então, se eu soubesse que vocês iam me receber assim, eu tinha vindo assim, não quero vir antes. Então, vejam, o que a gente mostra aqui? Mais importante, vamos fixar aqui, ó, nessa caixinha aqui de baixo, tá? É muito importante a gente ter sempre a opinião do especialista, né? Porque a gente tem um olhar para isso diferente. Lá estão os pontos de corte do FibroScan. Vejam que aqui no Pascal é FibroScan, não está em metros por segundo. Todos os guidelines até hoje, o da AGA, o da ISO, o da SLD, o BAV no SET, guideline de hepatite C, guideline de hepatite B da ISO, todos usam a nossa diretriz que o Raul mostrou, que eu participei da organização com muito orgulho, que é a BESO, SBEM e SBH. Foi publicada agora em dezembro. Quem não leu, leia e tenha os slides assim, ó, favoritados, né, como um resumo. Isso cada vez mais vai estabelecendo um papel do FibroScan, da elastografia transitória, porque em todos os guidelines é ele que está lá indicado. Bom, as vantagens e desvantagens dos outros métodos, né, ou de todos os métodos. Aqui a gente não tem uma imagem de ultrassom legal, né? Então, se eu tenho assim, putz, deu alto demais, será que eu sou um carcinoma hepatocelular e eu fiz um FibroScan? Eu sempre complemento com uma ressonância. A outra coisa que tem de muito importante é o nosso CAP. Ele é mais validado, mas além disso, o CAP, ele mostra, quem inventou lá o Lohan Sandrão, achou que estava fazendo só mensuração de esteatose. Mas não é. Porque quando a gente compara com ressonância, e eu tenho esse costume, quando eu dou muito alto, eu aprendi que o índice hepático de ferro e o PDFF, ele vai me dizer se aquilo é esteatose mesmo, ou se tem uma atividade esquisita e não tem tanta esteatose, o FibroScan está alto, isso pode ser ferro, isso pode ser cobre, isso pode ser doença metabólica ainda sem descompensação de um diabetes, mas uma dislipidemia, por exemplo, louca lá, às vezes um Niemann-Pick que não está diagnosticado, às vezes uma PFIC que está lá e ninguém diagnosticou, então às vezes eu peço um teste genético para doenças raras e faço o diagnóstico
porque o FibroScan está alto e a ressonância diz que aquilo não é gordura. Então, em todos os casos, eu acho que assim, é um bias, porque eu tenho muita experiência, eu tenho mais de 30 mil FibroScans feitos, então com isso, a gente aprende a confiar e olhar as entrelinhas do método. Então, se não vai ser esse o método de vocês, vocês têm que ter a mesma intimidade com o método para dizer o que ele está te mostrando naquele caso, tá? Bom, o Fiber for ali repetido, porque é muito importante, né, vocês lembrarem dessa fórmula. Todos os modelinhos de FibroScan que tem aquele ali de torre ao 630, que é o que está no Baveno 7, tá? Todas as decisões terapêuticas hoje são tomadas em relação a esse aparelho, que traz a elastografia esplênica, que tem uma curaça muito maior para a gente. Então, esse aqui é um post, tá? Que foi apresentado no ISO em 2018. E o que esse post fala para a gente? Do impacto que um FibroScan tem, ou que uma elastografia hepática tem, quando ele mostra um F3 ou F4, né? Uma pré-cirrose ou uma cirrose, na vida desse paciente. Ele adere à medicina de estilo de vida, Luciane. Ele passa a fazer dieta, Vanessa. Ele passa a te congratular com tudo aquilo que você passou anos pedindo e ele não conseguiu fazer. Quando ele tem o diagnóstico de uma cirrose ou uma pré-cirrose, isso é realmente impactante. E ele muda a jornada. Ele passa de aceitar uma bariátrica, que a gente vem falando há um tempo, e ele fala, não, doutora, cruz credo, bariátrica não. Ele passa a entender. E a abordagem da Luciene, né, ela é linda, e os endócrinos ensinaram isso. Gente, nos últimos 7 anos eu fui muito mais evento da endocrinologia do que da hepatologia. Porque eu tenho que aprender. Eu atendo com a nutricionista na minha sala, comigo, a Penélope Grillo. Eu conheci a Penélope fazendo doutorado lá na Paulista. E a Penélope, ela traz uma riqueza. O que eu aprendi sobre alimentação, sobre dieta, sobre... É impressionante o quanto eu aprendo. Ela não está aqui, mas eu homenageio ela em todas as minhas aulas, porque ela é minha nutri. E para quem não sabe, eu tive poliomielite, né? E eu não levanto esse bracinho aqui. Como diz meu pai, imagina se não fosse aleijadinha. E aí, a Penélope me fez ganhar, uma pessoa de 55 anos com poliomielite, 2 quilos de músculo em fevereiro. Cheguei de Salvador, comi acarajé, tomei caipirinha todos os dias das minhas férias. E aí, cheguei com um bucho de lá. E a P transformou em 1 mês e meio o meu abdômen e eu aproveitei aquilo para iniciar creatina, iniciar colágeno, que eu me negava com hepatologia. Não tomar esse negócio, meu Deus do céu, meu rim, tô velha. Ganhei 2 quilos de músculo. E não mudou meu clínis porque eu sou, assim, vamos dizer, preocupada em repetir. Então, vocês não têm noção da mágica que isso é. Isso aqui é a meta-análise do Galaz, e ali estão os pontos de corte. Então, grava 249. Acima de 249 eu tenho esteatose, tá? Acima de 280 eu começo a ter superestimação dessa fibrose. Então, se está acima de 280, eu, Mônica, peço uma ressonância junto, tá? Bom, essa aqui é a nossa diretriz, eu não vou falar mais porque o Paulo já apresentou, tá bom? Mas na diretriz, o que é que tem de importante? Fotografem esse slide. É a recomendação. Screening para MSOD deve ser considerado em adultos com IMC maior que 25. Isso está em guideline, tá? Recomendação 4. Nos que vivem com sobrepeso e obesidade, a medida do CAP por FibroScan. Opa! Ah, porque cresceu. Obrigada, Henrique. Nos que vivem com sobrepeso e obesidade, a medida do CAP por FibroScan pode ser considerada para screening diagnóstico da doença hepática MASH, que é importante para a gente, né? Por causa de prognóstico, de sobrevida e de desfecho morte. Nos que vivem com sobrepeso e obesidade, o screening para fibrose com FibroFor ou FibroScan deve ser realizado e tem um bom valor preditivo negativo, ou seja, é muito bom para excluir fibrose avançada principalmente, tá? E nos pacientes com obesidade classe 2, ultrassonografia, olha a sensibilidade, 49,1. É péssimo. Então, nesses pacientes, não confia no ultrassom, não. Mesmo quando é um super examinador, é melhor você pedir uma elastografia junto, tá? Nesses pacientes também, a gente tem aí que o CAP, né, ele tem uma acurácia
de 0,92 para maior, que assim, é muito boa essa acurácia nesses pacientes tão difíceis, tá? E é o CAP com o Probe XL, tá? Não existe mais, não sei se existe aqui em Manaus. Eu sei que o Lourenço, o doutor Lourenço, tem um há muito tempo, ele é quase meu colega de tempo de FibroScan, né? Mas eu não sei se o dele, acho que eles fizeram um upgrade agora da máquina dele, tem tudo também. Mas é bem diferente, tá? A acurácia. E take home message para vocês, do meu coração, pro selfie de vocês, tá bom? Que é, esse é o principal fator de fibrose, qual que é? Diabetes associado, tá? Principal causa de óbito é a doença cardiovascular. Então, esses pacientes morrem mais na fila de transplante, eles morrem mais no pós-transplante. E aproveitando para agradecer ao DIB, porque eu participei de uma mesa do Bariatric Channel que mudou a minha conduta com os meus pacientes transplantados. Então, desde lá que vocês me convidaram, acho que a Cris me convidou, não sei, eu transplantei 11, eu fiz bariátrica em 11 pacientes meus transplantados por MESH, e eles estão sensacionais, diferente, muito diferente dos outros que não fizeram bariátrica. Esses pacientes, eles ganham em torno de 20 a 26 quilos nos primeiros 4 ou 6 meses de pós-transplante, porque a doença metabólica volta com tudo. Eu tiro o fígado doente, eu coloco o fígado normal, acabou o catabolismo, inicia o anabolismo, a fome hedônica aumenta, o gasto energético diminui, e esses pacientes engordam loucamente, eles usam corticoide. Então, endoscopia bariátrica, cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica, nesse momento, análogo de LP1, todas as ferramentas ajudam, mas a bariátrica, para esse paciente, e o balão, e a estrutura, ele tem um papel muito importante. Eu aprendi que, às vezes, colocar um balão pelos meses, até que o paciente aceite a bariátrica, é uma super oportunidade, porque ele acha que aquilo vai ser muito ruim, e ele se adapta, ele fala, doutor, agora eu tenho coragem. Então, não deixe de oferecer ferramenta para esse paciente, ele precisa. Principal etiologia de carcinoma hepatocelular, principal etiologia de transplante é a doença metabólica, é a esteatose, tá bom? Quando já falei das enzimas normais, a estratificação de fibrose é obrigatória para esses pacientes, e de todas as elastografias, a mais validada é o FibroScan, e é a que está em todos os guidelines. Mudança de estilo de vida para todos, tem muito a se fazer. Quem não segue as nossas mídias, tá? Instituto Mônica Viana, SPH, tudo sobre o fígado, tudo isso é mídia que mamãe que faz. E tem mamãe lá fazendo agachamento no ambulatório, tem mamãe fazendo pilates de parede com os pacientes, e eles ganham massa muscular com 80, com 70 anos, cirróticos ou não. Muito obrigada pela presença de todo mundo, pelo convite. E o meu lema de vida é juntos somos mais. Tibi, Cris, Vanessa, Lu, todo mundo junto a gente faz melhor. Excelente explanação.